início, então, ao novo módulo, o módulo de Neurologia Clínica Veterinária de Pequenos Animais. É muito importante que vocês deem uma boa revisada em fisiologia do sistema neurológico, semiologia, então dá lá uma revisadinha nas aulas de sêmio, sobre a parte de localização das lesões, o exame neurológico, porque isso vai fazer muita diferença para o entendimento e a condução dessas aulas, tá? Então, a parte de neurologia é uma parte um pouquinho mais complexa e ela depende muito que vocês estejam sempre revisando esses conceitos básicos para que vocês tenham um melhor aproveitamento desse módulo. Claro que não daria tempo da gente revisar tudo isso, né? Senão a gente está com pouco espaço, né? A parte de clínica médica ela engloba mais os distúrbios mesmo, as afecções, então é muito importante que vocês deem essa complementada. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esses conteúdos mais anteriores, vocês podem estar me chamando nos chats, no e-mail, que eu com certeza irei responder as dúvidas de vocês. Então, vamos dar início conversando sobre os distúrbios intracranianos propriamente ditos. Então, dentre os distúrbios intracranianos, a gente tem uma gama, né, bem vasta e ampla de diagnósticos diferenciais, tá? Então, desde as intoxicações e as encefalopatias metabólicas, então os envenenamentos, encefalopatias urêmicas, encefalopatias hepáticas, que estão relacionadas não necessariamente com algo intracraniano, né, especificamente, mas sim causas extracranianas, né? Então, nesse caso, a gente vai ter como sinais clínicos principalmente atividades mentais anormais, né, alterações de comportamento, delírios, convulsões, são sinais clínicos bem generalizados e que vão estar relacionados com outras alterações, né, outras doenças, como por exemplo, doença renal crônica, insuficiência hepática importante, e envenenamentos, né? Então, na parte de histórico, exame físico e exames laboratoriais, você já consegue fechar que não é um diagnóstico intracraniano, e sim uma causa extracraniana, tá? Então, além desses dois, a gente tem aqui causas intracranianas propriamente ditas, como, por exemplo, o traumatismo crânioencefálico, que é extremamente comum na rotina clínica de pequenos animais, né? Que está relacionado com acidentes, principalmente, acidentes automobilísticos, quedas. Então, esses sim são muito comuns, e a gente vai conversar bem detalhadamente sobre o TCE e o manejo. Os acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, eles não são tão comuns na rotina, mas talvez por eles não serem diagnosticados da forma ideal, né? Então, o diagnóstico dos AVCs é um diagnóstico um pouquinho mais difícil, mas eles podem estar presentes, eles podem ser consequência de algumas alterações que são muito comuns na clínica, como, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica. Então, a gente vai conversar sobre o AVC nessa aula. E a gente tem também as más formações congênitas, né? Então, elas também não são tão comuns, mas existem principalmente a hidrocefalia, né, que a gente vai conversar, que a hidrocefalia ela acaba sendo um pouquinho mais presente, como dentre as malformações, a gente também tem a hipoplasia cerebelar, que daí vai acometer animais bem jovens, abaixo de 1 ano de idade, que vão ter os sinais neurológicos desde que nascem, e os sinais neurológicos eles vão estar relacionados principalmente a faltas de equilíbrios, rolamento, né, então sinais vestibulares, que estão relacionados com o sistema do cerebelo, né? Então, a hidrocefalia a gente vai abordar. E a gente tem também muito presentes, muito comuns, as encefalites, né? Então, as infecções e inflamações do encéfalo. Então, a gente tem aí as encefalites, as encefalomielites, meningoencefalites, que estão relacionadas aí tanto a infecções virais, como, por exemplo, sinomose, né? Então, o vírus da sinomose, ele causa uma encefalite bem importante. Toxoplasmose, neosporose, vírus da peritonite infecciosa felina em gatos, FIV, FeLV, então são exemplos. E a gente também tem as causas inflamatórias, como a meningoencefalite granulomatosa, né? Então, elas geralmente são diagnosticadas principalmente em alterações de hemograma, com presença de infecção viral, infecção bacteriana, e principalmente a análise do líquor, né? Então, a análise do líquor, do líquido cefalorraquidiano, ele ajuda bastante a fechar o diagnóstico dessas encefalites inflamatórias e infecciosas. E o tratamento, basicamente, com o uso de anti-inflamatórios e antibióticos sistêmicos que atravessem a barreira hematoencefálica, como, por exemplo,
as sulfas, né? Então, sulfametoxazol com trimethoprim, o metronidazol, a clindamicina, a doxiciclina. Então, são exemplos de antibióticos que são geralmente utilizados nesses casos e são uso muito contínuo, tá? E a gente tem também, com certeza, as neoplasias, que elas são mais difíceis de diagnosticar, elas requerem alguns exames mais avançados, como, por exemplo, tomografia computadorizada, ressonância magnética, para a gente conseguir fechar o diagnóstico, né? Mas elas também podem ser grandes diferenciais, principalmente em animais idosos e que apresentem sinais neurológicos mais progressivos e mais crônicos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o TCE, o AVC e a hidrocefalia nessa aula, tá bom? Então, o traumatismo crânioencefálico, ele é considerado uma emergência neurológica com um potencial risco de morte, né? Então, envolve uma série de alterações que pode levar a sequelas persistentes. Então, a gente precisa ter uma abordagem muito rápida, muito emergencial em pacientes com TCE, com traumatismo crânioencefálico, por conta desse risco de causar sequelas. E dentre as principais sequelas, o animal ele pode se tornar epilético, por exemplo, né? Ele pode se tornar epilético, ele pode ter distúrbios da regulação do sistema nervoso autônomo, como, por exemplo, distúrbios involuntários de micção, defecação, do sistema cardiovascular. Então, o TCE, ele requer uma abordagem muito rápida e emergencial para a gente tentar evitar o máximo possível esse risco de sequelas, né? Então, o grande problema do TCE é que imaginem que o encéfalo, né, ele está preso e contido dentro da calota craniana, né? Então, dentro de um osso, e ele não consegue expandir muito. E a gente sabe que toda vez que a gente tem inflamação de algum órgão, um dos primeiros sinais é o aumento de volume desse órgão, né? Então, o encéfalo, ele tá lá limitado de espaço na calota craniana, e quando ele encha, quando ele aumenta de volume, edemacia, devido ao trauma, né, à inflamação, a gente tem, consequentemente, o aumento da pressão intracraniana e, como consequência, a redução da pressão de perfusão cerebral. Então, a gente tem um animal que acaba tendo uma diminuição da oxigenação e vasculatura cerebral em animais que têm TCE devido a esse aumento da pressão por conta do edema e o aumento do volume do órgão que está contido dentro da calota craniana. Então, os principais sinais clínicos que a gente vai encontrar em animais com TCE, que tem aumento da pressão intracraniana, que indica uma maior gravidade, né, seria a anisocoria, que é as pupilas de tamanhos diferentes, né, uma pupila de cada tamanho. Midríase não responsiva à luz, né, então aquele animal que ele tem aquela midríase, né, então as pupilas dilatadas, e que quando você realiza o reflexo fotomotor com o uso de lanterna clínica, o esperado é que a pupila entre em miose, né? Ela diminui. Então, esses animais que têm aumento da pressão intracraniana é uma midríase não responsiva. E eles também podem adotar uma postura chamada de rigidez de descerebração, que é um sinal clínico grave. Esse sinal ele ocorre quando a gente tem tanto aumento de pressão e tanta diminuição da pressão de perfusão do encéfalo que a medula espinal ela não responde mais, ela não passa mais informações para o cérebro. O cérebro ele não responde mais a isso e o animal ele adota uma postura de membros torácicos muito espásticos, decúbito lateral, não ambulatório e pescoço estendido, tá? Então é um sinal de aumento de pressão intracraniana grave. Tá? Extensão de membros e de pescoço. E a gente pode ter também o que a gente chama de resposta de Cushing, que está relacionado com o aumento da pressão intracraniana terminal. Então, nesse momento, a gente tem um paciente que está apresentando todos esses sinais clínicos e, além disso, uma hipertensão grave, então aumento da pressão arterial sistêmica, associada à redução da frequência cardíaca, então diminuição dos batimentos por minutos e aumento da frequência respiratória. Então, esses três sinais juntos, associados aos sinais de aumento de pressão intracraniana, é uma resposta de Cushing e ela indica uma emergência, indica um animal já em estado terminal. A gente precisa reduzir o quanto antes essa pressão intracraniana, mas o risco de sequela aqui já é muito grave. E claro, né,
os principais efeitos que a gente vai precisar cuidar nos nossos pacientes seria a hipóxia, então a gente precisa controlar o quanto antes essa hipóxia do paciente. A hipoventilação, então em alguns animais eles perdem a capacidade de realizar os movimentos respiratórios voluntários, a gente precisa oferecer manobras intensivas com respiração artificial, e a hipotensão, que a gente vai controlar com fármacos vasopressores. Então, aqui para ilustrar para vocês, um animal apresentando a anisocoria, que é o tamanho diferente das pálpebras, das pupilas, perdão. Um animal com midríase, a gente já está emitindo aqui um reflexo fotossensível, né? Então, a gente já está emitindo um foco luminoso e vocês vejam que ela permanece em midríase, né? Então, a midríase não responsiva à luz é um sinal clássico de aumento da pressão intracraniana. E essa aqui é a postura de rigidez de descerebração. Então, vejam os membros espásticos estendidos, decúbito lateral, não ambulatório, e um animal que apresenta o pescoço estendido. Foi desenvolvido um sistema de pontuação que permite que a gente consiga graduar o estado neurológico desse animal e poder fazer o monitoramento dos animais com TCE, né? Então, é a escala de coma de Glasgow modificada, tá? Ela requer, então, em várias alterações, né, que o animal pode estar apresentando, cada uma associada com uma pontuação diferente. Então, cada um desses, né, a gente tem aqui a avaliação de atividade motora, a avaliação de reflexos do tronco encefálico e a avaliação do nível de consciência. Então, cada um desses blocos leva uma pontuação de 1 a 6, tá? Então, a gente avalia esses reflexos, essas alterações e dá uma pontuação, tá? A pontuação final ela pode variar de 3 a 18, tá? Quanto menor essa pontuação, pior é o estado de consciência desse animal, né? Então, mais comatoso ele está. Então, se a gente tem uma pontuação de total de menos do que 8, já está associada a uma probabilidade de sobrevida muito baixa, né? Então, uma probabilidade de sobrevida de menos 50%, mesmo instituindo tratamento intensivo, né? Então, a chance desse animal já estar em coma, né? E não ter mais atividade cerebral compatível com a vida é muito grande, tá? Então, claro que para a gente monitorar a atividade cerebral, a gente requer o uso de exames diagnósticos que são muito mais avançados, como o eletroencefalograma, né, para detectar atividade mental. Não é realizado na rotina, tá? Então, a gente acaba utilizando da escala de coma de Glasgow modificada para poder fazer essa pontuação e ter uma noção mais ou menos de como que está o estado de consciência desse animal e qual é a probabilidade de sobrevida. Então, pontuações menores do que 8 estão associadas com um risco, uma probabilidade de sobrevida menor do que 50%, mesmo instituído o tratamento intensivo e recomendado. Então, como que a gente maneja esse paciente em traumatismo crânioencefálico? Então, o manejo inicial vai ser sempre o ABCDE da emergência. Então, é um animal que chegou na emergência, né, que acabou de sofrer um trauma, que acabou de sofrer um acidente, tá? E tá apresentando alteração da consciência, né? Então, o primeiro manejo é o ABCDE, então, instituição de vias aéreas, suporte ventilatório, suporte de oxigênio, avaliação do sistema cardiovascular e assim por diante, tá? Então, depois que a gente estabeleceu, né, vias aéreas, estabeleceu condição circulatória adequada para esse paciente, a primeira coisa que a gente vai fazer é manter esse animal em uma angulação de 15 a 30 graus. Então, esse animal ele vai estar na mesa da emergência, né, ou na mesa do consultório, e o ideal é que a gente tente angular esse paciente para que ele fique com a cabeça mais baixa do que o nível do corpo, né? Mais ou menos numa angulação de 15 a 30 graus. Então, ele vai ficar angulado em relação ao corpo, a cabeça vai ficar mais para baixo, tá? A gente pode fazer isso tanto com mesas que se movem e a gente consegue fazer essa angulação, mas tem mesas que são fixas. Então, uma estratégia a utilizar é colocar almofadas, colchões, cobertores, assim, na região da coluna do animal, poupando a cabeça, num intuito que o corpo fique mais alto do que a cabeça do animal. E essa posição ela vai garantir e facilitar o retorno venoso jugular para o cérebro, tá? Então, a gente acaba tendo
um maior retorno venoso para o sistema nervoso central, que é um momento que o animal ele está tendo baixa perfusão cerebral por conta do aumento da pressão intracraniana, então a gente vai facilitar essa perfusão, tá? Além disso, a gente precisa colocar um aporte de oxigênio, mesmo que esse animal não esteja dispneico ou hipoventilando ou com alteração da respiração. O animal ele pode chegar com respiração normal. A gente vai colocar um aporte de oxigênio para esse paciente. Então, ele vai ficar na oxigenoterapia. E daí vocês já viram, né, lá na aula de anestésio, como que a gente faz esse aporte de oxigênio. Tem várias formas, né? Então, na máscara, né? Então, através do cilindro de oxigênio ou concentradores de oxigênio através da máscara de oxigênio, através de catéteres com cânulas, né, de oxigênio. Colocar ele dentro de uma caixa ou uma gaiola com oxigênio, tá? Então, são os tipos que a gente consegue fornecer o oxigênio para esse paciente. E é muito importante que esse aporte de oxigênio seja feito nas primeiras 2 horas que o animal chegou do TCE, né? Então, o quanto antes. A primeira coisa é angular o paciente e colocar ele num suporte de oxigênio, porque a gente acaba evitando mais lesões ainda por hipóxia, se esse animal já não tiver, né? E quanto mais rápido a gente fizer isso, melhor o prognóstico, maiores as chances terapêuticas. A gente vai, então, manter a pressão arterial sistêmica desse paciente, então avaliar a pressão arterial pelo método do Doppler ou pelo método oscilométrico, para conseguir ter um parâmetro, se ele está em hipotensão, se a pressão está normal, ou se ele já está hipertenso em casos mais graves, né? Então, para a gente manter a pressão arterial do paciente, a gente vai colocar ele na fluidoterapia, tá? Essa fluidoterapia, ela pode ser suplementada com solução hipertônica ou com solução de manitol, tá? Com a intenção de a gente diminuir o edema cerebral. Então, a hipertônica, tanto a hipertônica como o manitol, eles auxiliam diminuindo os líquidos, né? E diminuindo a perfusão, tá? Diminuindo a pressão intracraniana, perdão. Quando que a gente vai usar ou a hipertônica ou o manitol? Então, a gente vai se basear nos sinais de aumento da pressão intracraniana e na pressão arterial sistólica. Então, se esse animal apresenta sinais de aumento de pressão intracraniana associado a uma hipertensão, então pressão arterial sistólica maior do que 140 milímetros de mercúrio, a gente vai utilizar o manitol, tá? Então, o manitol, ele vai vasodilatar e vai também estimular a diurese desse paciente. Então, vai ser super indicado para diminuir a pressão intracraniana e também manter a pressão arterial desse paciente. Ele não pode ficar muito tempo hipotenso, porque a hipotensão vai gerar mais hipóxia ainda para o cérebro. Agora, se a gente tem aumento da pressão intracraniana associado a uma pressão arterial sistólica normal ou reduzida, a gente vai utilizar o hipertônico, porque a hipertônica também vai auxiliar a diminuir a pressão intracraniana e ela vai manter a pressão arterial nos vasos, tá? Então, a gente nunca vai utilizar hipertônica se o animal tiver hipertenso, porque vai aumentar ainda mais a pressão e daí também pode ser lesivo, nocivo para o sistema nervoso central. Lembrando que a hipertônica ela só pode ser feita, e o manitol também, mas a hipertônica principalmente, se esse animal estiver hidratado. Então, é muito importante que se esse animal estiver desidratado, a gente precisa repor a hidratação alguns minutos com fluidoterapia simples, após substituir o manitol à hipertônica. Daí que a gente tem as doses, né, do manitol e da hipertônica. Então, a solução de manitol, a gente faz 5 a 15 ml por quilo e tem que ser uma administração muito lenta, né? Então, em 10 a 20 minutos de administração. A gente vai fazer ela no máximo por 13 dias, até 3 vezes ao dia. E a solução hipertônica, a gente vai diluir, né? A gente vai fazer uma diluição com solução fisiológica, né? Então, a hipertônica é aquela solução salina a 20%, tá? Então, para a gente transformar ela, a gente vai utilizar 4 ml, 1/3 da solução salina, mais 2/3 da solução fisiológica, vai diluir isso numa seringa e vai fazer na dose de 4 ml por quilo, também lentamente em 15 minutos. Geralmente a gente faz uma aplicação só e vai monitorando a pressão arterial sistêmica.
Pode também associar 2 mg quilo IV de furosemida em casos graves, então em animais que não tiveram boa resposta ao manejo inicial com o manitol e hipertônica e continuam apresentando sinais de hipóxia, sinais de hipotensão, sinais de aumento da pressão intracraniana, a gente pode utilizar a furosemida. E, claro, tratar comorbidades, né, associadas. Então, o TCE é um distúrbio intracraniano que pode levar a sinal clínico de convulsões, né? Então, a gente trata convulsões do mesmo jeito que a gente vai conversar lá na aula de convulsão e epilepsia. Então, lá vai ter um momento da aula que a gente vai falar somente do tratamento emergencial da convulsão. E daí a gente vai utilizar, então, aquele mesmo manejo para os pacientes com traumatismo crânioencefálico. O prognóstico, né, dos animais que sofreram TCE é muito reservado, tá? Então, ele vai depender totalmente da agilidade no diagnóstico, na agilidade da instituição terapêutica adequada. Então, quanto antes você detectar que esse animal teve um TCE e quanto antes você instituir principalmente a oxigenação e o aumento, a diminuição da pressão intracraniana e o aumento da perfusão cerebral, com certeza melhor vai ser a resposta do teu paciente e vai ser muito melhor o prognóstico desse animal, tá? Então, a gente precisa, principalmente, os principais pilares vai ser a manutenção da pressão intracraniana e da pressão arterial sistólica. Então, é um paciente que precisa ser monitorado intensivamente, com monitoração da pressão arterial sistêmica e monitoramento do exame neurológico a cada 5, 10 minutos, tá? E a gente precisa utilizar a escala de coma nesse paciente, porque com a escala de coma a gente consegue ter uma maior avaliação do prognóstico desse animal, né? Então, lembrem que pontuações abaixo de 8 já indicam uma chance de sobrevida menor do que 50%, então casos muito mais graves, tá? E além disso, né, são pacientes que geralmente ficam internados durante um bom tempo, né? Então, esses dias iniciais aí, as primeiras 48, 72 horas, elas envolvem principalmente o controle da pressão intracraniana e da pressão arterial sistêmica, e depois a gente vai cuidar das sequelas, né? Então, alguns animais, eles podem desenvolver sequelas que podem ser tanto temporárias como permanentes devido à baixa oxigenação, devido ao aumento da pressão intracraniana. Então, são animais que vão precisar de um suporte um suporte de hidratação, um suporte alimentar e nutricional muito adequado. Então, são animais que, por vezes, precisam de sondas, né? Sondagem nasogástrica, sondagem esofágica, porque a nutrição do paciente pós-traumatismo crânioencefálico é muito importante para que ele recupere muito mais rápido suas funções, né? Então, são animais que não conseguem andar por muitos dias, então eles precisam de fisioterapia. A acupuntura pode ajudar muito em pacientes com traumatismo crânioencefálico, até que eles retornem realmente à vida normal, tá? E muitos podem não retornar. Então, é importante ter essa conversa com o tutor, que os animais eles podem desenvolver sequelas que vão ficar, então, para o resto da vida. Então, agora vamos conversar sobre os acidentes vasculares cerebrais, né, os AVCs. Então, eles também são chamados de derrames, né, os derrames cerebrais. Eles ocorrem de uma forma muito ocasional e muitas vezes a gente não consegue diagnosticar, né, que foi um AVC, e estão relacionados a um início hiperagudo de sinais neurológicos, de anormalidades neurológicas. Então, o animal que estava bem e, de repente, começou a apresentar convulsão, andar em círculos, alterações de comportamento, alterações de consciência, cegueira, né, surdez, de forma muito abrupta, tá? Então, a gente pode ter os derrames isquêmicos e os derrames hemorrágicos, tá? Então, os acidentes isquêmicos, eles resultam da oclusão de um vaso sanguíneo intracraniano em decorrência de um trombo ou de uma embolia. Então, geralmente são resultado de um tromboembolismo, tá? Então, a gente tem essas células ou essas células de trombos ou esses coágulos quando eles entram na circulação e esses coágulos eles podem vir tanto de algum foco séptico, principalmente aqui as miocardites, as endocardites, tá? Ou de alguma neoplasia primária ou de alguma metástase, de vasculite importante, então alguma doença que cause muito vasculite, como por exemplo as doenças infecciosas, a girofilariose, né, então, ou qualquer outro tipo de doença cardíaca, e a hipertensão arterial sistêmica. Então, a hipertensão arterial sistêmica
crônica, ela é um importante causador potencial de AVC, tá? Ela também promove alterações vasculares que predispõem ao acidente vascular cerebral e isquêmico, tá? E já os acidentes vasculares hemorrágicos, eles resultam de algum sangramento que vai ocorrer no parênquima cerebral, tá? Essa hemorragia intracraniana, ela pode ser espontânea, né? Resultado de alguma causa óbvia, como, por exemplo, um traumatismo, né? Então, traumatismo crânioencefálico, que vai causar ali um foco hemorrágico espontâneo, ou então, alguma outra doença que leve a alteração da coagulabilidade do sangue, como, por exemplo, as coagulopatias, né? Então, doenças que causem alterações da coagulação, neoplasias ou também neoplasias primárias ou neoplasias hemorrágicas, principalmente aquelas neoplasias mais hemorrágicas, como, por exemplo, o hemangiosarcoma, e também a hipertensão arterial sistêmica, ela também pode causar o sangramento de alguns vasos cerebrais, que podem causar o AVC, então, hemorrágico. Então, a gente viu aqui que a hipertensão arterial sistêmica é uma potencial causa dos AVCs, então elas sempre devem ser mensuradas, a pressão arterial sistólica ela sempre deve ser mensurada em animais que apresentem sinais neurológicos, tá? Principalmente quando apresentam esses sinais neurológicos hiperagudos. Então, deve investigar a hipertensão arterial sistêmica. Então, o diagnóstico ele é difícil, tá? Porque esses sinais, esse desenvolvimento de sinais neurológicos, ele deve ser diferenciado de doenças inflamatórias do sistema nervoso central ou também de neoplasias, então, principalmente quando forem animais mais idosos, né? Então, é difícil diferenciar de neoplasia, tá? Mas, tendo um desenvolvimento muito abrupto de déficits neurológicos, é altamente sugestivo de alguma doença vascular que vai causar um AVC, principalmente se ele tiver uma hipertensão arterial sistêmica associada, tá? Então, a mensuração da pressão arterial sistêmica deve ser realizada, assim como a retinoscopia. Então, a avaliação do fundo de olho, né, é importante, porque a gente sabe que animais que têm distúrbios, desordens vasculares, eles também podem ter alterações da retina, né? Então, assim como animais hipertensos. Então, o animal ele pode ficar cego associado, né? E pode estar relacionado com um AVC ali, relacionado a uma hipertensão arterial sistêmica. A gente precisa diferenciar, né, de doenças inflamatórias, doenças infecciosas, coagulopatias. Então, é muito interessante a realização de exames laboratoriais, né, hemograma, perfil bioquímico e provas de coagulação. E a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, elas são excelentes ferramentas diagnósticas para a detecção do AVC, né? Então, a gente consegue visualizar o ponto do AVC nesses exames. A tomografia computadorizada, ela é boa para avaliar, por exemplo, um AVC muito agudo, hemorrágico, e a ressonância magnética, ela vai ser a de escolha para a detecção dos AVCs isquêmicos, que acabam sendo os mais comuns. O tratamento, assim, não existe nenhum tipo de tratamento específico. O AVC ele pode ser autolimitante, então o animal ele apresenta os sinais por um tempo e depois ele melhora, tá? Então é muito importante que a gente tente diagnosticar a causa base e tratar a causa base, assim como a hipertensão arterial sistêmica e já instituir o tratamento, o protocolo quanto antes, né? Também tratar os sinais de aumento de pressão intracraniana, então se esse animal tiver associado esses sinais, precisa fazer o tratamento, né, com base no TCE, então com base no manitol e na solução hipertônica. E os corticoides, né, os anti-inflamatórios esteroidais, eles podem ajudar a diminuir a inflamação que acontece ali em decorrência da isquemia ou da hemorragia, e eles podem reduzir os sinais clínicos. Então, o uso da prednisona e da dexametasona na dose de 1 a 2 mg por quilo CID ou BID podem auxiliar, mas lembrando que pode ser que não surta efeito, pode ser que o animal ele melhore sozinho e pode ser que esse animal desenvolva algum tipo de sequela permanente. Então, o prognóstico ele acaba sendo leve a moderado, tá? E se o animal tiver uma boa resposta, ele vai acabar melhorando em 3 a 5 dias de tratamento. Para finalizar, então, a parte de distúrbios intracranianos, a gente vai falar da hidrocefalia, que é uma doença congênita, né? Então, é uma condição em que o sistema ventricular cerebral, né, os ventrículos, eles encontram-se dilatados por conta de uma obstrução do fluxo do líquido cefalorraquidiano.
no seu ponto de absorção para a circulação sistêmica. Então, o líquor, pessoal, ao mesmo tempo que ele é formado, ele também é absorvido para a circulação sistêmica e é excretado junto com os fluidos normais do organismo. Quando a gente tem a hidrocefalia, né, então a gente tem esses ventrículos aumentados por conta de uma obstrução desse fluxo, a gente tem um acúmulo de líquor ali nos ventrículos e eles não são absorvidos para o sistema para o sistema circulatório, e a gente tem então a dilatação do sistema ventricular cerebral, causando esse sinal clínico muito característico, que é o aumento, né, do encéfalo, né? Então são animais que eles têm uma cabeça muito grande, uma cabeça abobada, que eles falam, tá? Muito característico da hidrocefalia. Então, essa obstrução, pessoal, essa obstrução desse fluxo pode acontecer em consequência de uma inflamação, de uma neoplasia, de uma hemorragia, mas na maioria das vezes é congênita. Então, a gente pode ter sim a hidrocefalia adquirida, mas a grande maioria das vezes é congênita, é muito difícil a gente ter isso acontecendo de forma adquirida, tá? E a gente tem algumas raças muito predispostas, que geralmente são as raças toys ou as raças condrodistróficas. Então, Maltese, Yorkshire, Bulldog, Chihuahua, aliás, Apso, Spitz alemão, Poodle Toy, Pug, né, o Chow Chow e o Pequinês acabam sendo as raças mais predispostas e eles já nascem, né, com essa alteração visível e os sinais clínicos eles começam já desde o nascimento. Então, os clínicos eles são relacionados principalmente à dificuldade de aprendizado, então são animais que eles não conseguem ser adestrados adequadamente. Animais que são geralmente apáticos, deprimidos, apresentam andar em círculos, convulsões esporádicas, podem apresentar tetraparesia, ou seja, fraqueza de todos os membros, head tilt, nistagmo, então sinais relacionados a essa alteração aí central e vestibular, tá? Então, a gente consegue visualizar, né, essa cabeça ampliada, meio abobada, e dá pra gente visualizar também as fontanelas, né, persistentes, abertas, porque elas não conseguem se fechar devido à dilatação ventricular. Suturas cranianas abertas, né, que também são palpáveis. E esses sinais, né, de lentidão no aprendizado, dificuldade de adestramento e outros sinais clínicos neurológicos. O diagnóstico ele é baseado principalmente pela resenha, então animais jovens com menos de 1 ano de idade que apresentam os sinais clínicos desde o nascimento, o histórico, né, de ter já os sinais desde muito novos, ou então histórico familiar, e as alterações clínicas compatíveis, tá? E a gente consegue realizar a visualização da dilatação ventricular e do acúmulo do líquido, tanto através de ultrassom, como também através de tomografia e ressonância. O raio-x ele pode dificultar um pouquinho, né, o raio-x de crânio, por conta da sobreposição das estruturas ósseas. Então, quando o animal tem as fontanelas abertas, como é o caso desse paciente, a gente consegue visualizar através de ultrassom. Então, o ultrassom a gente passa, a gente consegue visualizar os dois ventrículos aqui dilatados e cheios de líquido, fechando o diagnóstico de hidrocefalia. Quando as fontanelas estão fechadas, nem sempre é fácil de detectar com o ultrassom. E daí a gente utiliza a tomografia ou a ressonância magnética e a gente consegue visualizar facilmente esse acúmulo de líquido, comprimindo, né, todo o resto da região encefálica desse paciente, que explica as alterações neurológicas desse animal. Então, são animais que eles acabam tendo sequelas para o resto da vida e nem sempre a gente consegue fazer o tratamento que é o tratamento definitivo, tá? Então, o tratamento clínico, ele consiste em tentar reduzir a produção do líquor e da pressão intracraniana causada por conta disso. Então, a gente pode utilizar o manitol ou a solução hipertônica. Dá para fazer a drenagem com o uso de seringas, né, quando o animal tem fontanelas abertas. Acaba sendo um pouco mais arriscado, então precisa ser feito em ambiente hospitalar, por profissional habilitado. A acetazolamida, ela também auxilia na redução do líquor, então na dose de 10 mg quilo via oral 3 vezes ao dia. O omeprazol também pode auxiliar, bem como os anti-inflamatórios esteroidais para reduzir a inflamação em decorrência do aumento da pressão intracraniana. Então, esses animais geralmente eles vão precisar fazer uso de corticoides para a vida toda. E a gente precisa, então, tentar fazer a redução gradual até utilizar a menor dose, a menor dose que esteja sendo eficiente no menor espaço de tempo possível. Então, a gente inicia o tratamento com a dose de 0,5 mg quilo,
uma vez ao dia via oral, e a gente vai tentando reduzir gradualmente até 0,1 mg/kg a cada 48 horas, estando efetivo para os sinais clínicos. E os controles das convulsões. Então, são animais que, na maioria das vezes, vão precisar ser tratados para as convulsões de forma crônica, e a gente vai falar sobre o tratamento lá na aula de convulsões e epilepsias. Então, o que a gente mais faz realmente é o uso da prednisona e do manitol, só que o manitol ele pode ter efeitos colaterais mais graves ao longo do tempo. O tratamento mais efetivo, né, que deveria ser o tratamento padrão ouro, é a drenagem cirúrgica do líquor com desvio ventrículo peritoneal, tá? Então, o que acontece? É colocado um catéter que leva, né, que desvia um catéter ventricular, né, encefálico, que desvia o líquor que está sendo acumulado, e esse catéter ele faz comunicação com o peritônio do animal, tá? Então, é uma técnica cirúrgica que ela é realizada, mas é realizada somente em grandes centros, por profissionais habilitados, por profissionais neurologistas que tenham prática. Só que é um procedimento extremamente caro, extremamente invasivo, que tem uma alta taxa de complicações e mortalidade. Então, infelizmente, nem sempre é realizado, tá? Não é um procedimento rotineiro, mas dá para ser feito, assim como a drenagem cirúrgica. Mas também existe um grande risco de efeitos colaterais, então nem sempre é realizado. E esse animal ele convive com essas sequelas para o resto da vida dele, apenas fazendo uso de medicações para o controle da inflamação e do aumento da pressão intracraniana. Então, o prognóstico ele acaba sendo muito ruim, porque é um animal que acaba tendo essas sequelas neurológicas para o resto da vidinha deles. E claro que, se é um animal que ele apresenta sinais de aumento de pressão intracraniana grave, né, sinais graves, muitas convulsões, que não consegue controlar com o tratamento clínico, não tem condição de realizar o tratamento ideal, a eutanásia acaba sendo uma opção terapêutica também. Então, era isso sobre distúrbios intracranianos. Nos vemos na próxima aula.